Você tem intolerância à lactose? Vamos falar um pouquinho hoje sobre a intolerância à lactose, suas origens, causas e diagnóstico e tratamento também. Então, o que é a intolerância à lactose? A intolerância, diferentemente da alergia, ela depende da quantidade de alimento ingerido. Então, a alergia, mesmo comendo um pouco só do alimento específico, na qual o paciente tem alergia, ele pode desenvolver os sintomas, que geralmente são mais graves. Já na intolerância à lactose, depende da quantidade ingerida. Então, quanto mais ingere o alimento, mais sintomas vai ter. E qual a diferença aí, para começarmos o vídeo aí, da alergia e da intolerância? A alergia geralmente desenvolve sintomas graves, como coceira pelo corpo, vermelhidão pelo corpo, às vezes fecha a garganta, que é o edema de glote, e pode dar falta de ar também. Já a intolerância geralmente dá sintomas de má digestão, então dor abdominal, distensão do abdômen, estufa a barriga, pode dar diarreia também, ou constipação, mas geralmente dá diarreia. E como surge, doutor, a intolerância à lactose? A intolerância à lactose tem causa genética, então tem pacientes que já nascem com a intolerância à lactose, que são aqueles pacientes mais jovens que já têm a intolerância, tomam leite ou derivado de leite e têm os sintomas, E tem a intolerância à lactose adquirida, que é quando adquirimos durante a vida mesmo. Então, até pacientes idosos podem ter, ou melhor, desenvolver a intolerância à lactose. E quais os sintomas, doutor, da intolerância à lactose? Como a gente desconfia da intolerância à lactose? A intolerância à lactose, como eu mencionei, dá dor abdominal, que pode ser difusa ou pode ser numa região específica, mas geralmente é difusa, de caráter do tipo cólica. Dá também, pode dar náuseas, vômitos, o estufamento, a distensão da barriga, então a barriga estufa bastante, dá bastante gases, Então, bastante flatulência e geralmente dá diarreia, principalmente após a ingestão de leite ou derivados de leite, como queijo, pão, entre outros, tudo que contém leite, Então, tem outras doenças aí que tem que descartar quando se tem esses sintomas, Pois outras doenças como a doença celíaca, que é a intolerância ao glúten, também pode dar esses sintomas parecidos, Só que geralmente são sintomas mais exuberantes. Então, tem perda de peso, tem anemia, Desenvolve diversos sintomas e é genético, E quando se fecha o diagnóstico, aí faz o tratamento e dá seguimento ao paciente. E doutor, como que faz o diagnóstico da intolerância à lactose? O diagnóstico da intolerância à lactose tem o teste genético que se dosa através do sangue, E tem o teste de tolerância à lactose oral. Como é feito esse teste oral? O teste oral você toma a lactose e vai dosando a glicemia do sangue, que é o açúcar do sangue, durante os minutos 0, 0 minutos, então antes da ingestão, 30 minutos após e 60 minutos após. Em alguns casos faz a dosagem em 120 minutos após a ingestão da lactose, que seria 2 horas. Então faz esse teste e avalia a glicemia, a glicose, o açúcar do sangue, para ver se aumentou no sangue. Quando essa glicemia aumenta, é um sinal de que a gente tem a enzima, a enzima lactase, que ela quebra a lactose, e faz a digestão. Então é sinal que a gente tem a enzima e que está absorvendo. Então, se a gente absorve a lactose, vai aumentar a glicose no sangue, que é o açúcar, É um pouco difícil às vezes de entender, mas basicamente é isso. Tem que subir pelo menos 20 na glicemia do sangue para ser uma pessoa considerada normal, que não tem intolerância à lactose. Se não sobe 20 unidades aí, na glicemia, que a gente chama de miligramas por decilitro, se não subir pelo menos 20, a pessoa é intolerante à lactose. Então tem essa forma de diagnóstico também. Então ela vai tomar, se ela não tiver a enzima lactase no corpo, não vai ter a digestão direita da lactose, então não vai absorver esse açúcar, que é considerado um açúcar, a lactose. Então não vai absorver esse açúcar e não vai subir o açúcar do sangue, basicamente dizendo.
E após o diagnóstico, doutor, como que se faz o tratamento? A intolerância à lactose tem cura? Tem tratamento? Então, a intolerância à lactose não tem uma cura, mas tem tratamento. Então, diferente aí da doença celíaca, que é a intolerância ao glúten, do qual não tem tratamento, né? Que é mais a restrição dietética, a restrição da dieta de tudo que tem glúten, né? Então, tudo que tem trigo, centeio, cevado tem que tirar, e aí assim o paciente não vai ter os sintomas. Já a intolerância à lactose, ela não tem um tratamento. Já a intolerância à lactose, ela não tem cura também, mas tem o tratamento, que é a enzima lactase. Ou seja, é a mesma enzima que a gente tem no corpo que digere a lactose. O que a lactase faz? A lactase, ela quebra a lactose em duas partículas, né? Que é um carboidrato. A lactase quebra a lactose, que é um disacarídeo, em duas moléculas, né? Então, vai quebrar em glicose mais galactose. A glicose mais a galactose junta forma a lactose. Então, basicamente, a lactase vai quebrar a lactose para ajudar na digestão, que vai gerar essas duas moléculas e vai ser absorvida pelo nosso corpo, né? Então, quando a gente não tem essa lactase produzindo o suficiente no nosso corpo, não vai ter a digestão da lactose. A lactose vai ser um corpo estranho no nosso corpo, no nosso intestino, vai causar uma irritação, vai gerar o crescimento de bactérias ali no intestino, né? Vai proliferar ali a bactérias anormalmente, então vai gerar os sintomas, vai produzir mais gases, vai fermentar a lactose ali no intestino e vai gerar muito gases, dor, cólica, né? E diarreia. Esse processo de fermentação vai gerar gases, vai dar a cólica, né? A dor abdominal, e a lactose vai causar uma irritação no intestino e vai causar consequentemente a diarreia. Então, como que é o tratamento? O tratamento a gente vai tomar a lactase, que é essa enzima que a gente tem no corpo geralmente, né, normalmente, que a pessoa que tem a intolerância não vai ter produção suficiente dessa enzima, então a gente vai tomar como se fosse uma reposição. E como que toma, doutor, a lactase? Sempre 5 minutos antes da ingestão da alimentação que tem leite ou derivado de leite, né? Então, se eu não for comer coisa que tem leite, doutor, precisa tomar enzima? Não precisa tomar enzima, mas caso se você tenha dúvida se tem leite ou não, é melhor tomar por precaução, né? Não faz mal tomar enzima antes de todas as refeições, até porque em muitas refeições vai leite, né? Ou derivado de leite. Então, sempre 5 minutos antes da alimentação que tem leite ou derivado de leite, toma a enzima, porque assim dá tempo da enzima fazer o efeito durante a refeição e não ter os sintomas consequentemente. Então, doutor, se eu tomar enzima, não vou ter sintomas? Sim, se você tomar enzima na dose adequada, não vai ter os sintomas da dor abdominal, distensão, gases, flatulência, né, diarreia, vai melhorar esses sintomas. E às vezes tem que fazer o ajuste da dose, tem diversas doses, tem de 2.000 unidades, 4.000 unidades, 10.000 unidades, então tem que ir adaptando a dose para não ter os sintomas. O que acontece às vezes é que o paciente toma lactase muito tempo antes, então 30 minutos antes da refeição ou na hora que já está comendo, e aí a lactase vai fazer o efeito depois que você já comeu, né? Ou antes. Se você tomar 30 minutos antes, ela vai fazer efeito antes de você comer o alimento que tem leite, vai ter os sintomas dessa forma. Se você tomar a enzima depois que comeu, vai fazer o efeito depois, então você vai ter os sintomas da mesma forma. Então, é importante tomar a enzima lactase 5 minutos antes da refeição. Então, esse vídeo foi mais para falar sobre a intolerância à lactose, né? Ela tem tratamento, não tem cura, e é uma doença aí que tem controle, né? Se você fazer o tratamento adequado e o segmento certinho. Você gostou desse vídeo? Se você gostou, não esqueça de comentar, compartilhar com seus amigos e não se esqueça de deixar o like. Um grande abraço.